Esse caso clínico, a doutora Fernanda mandou de novo para a gente mais um caso. Muito obrigado, Fernanda, pela colaboração. Seus casos são muito legais, muito bacanas, principalmente esse caso clínico aqui de uma cirurgia que é muito pouco conhecida, né, e uma anestesia muito difícil de fazer, que é esse caso clínico que nós vamos comentar aqui. Então, sai um pouquinho da tela para vocês lerem. O caso clínico é uma mulher de 55 anos, 1,57 m e 62 quilos. Ela vai ser submetida aí a peritoniectomia com quimioterapia hipertérmica. Na verdade, no caso que a doutora Fernanda mandou para a gente, era um paciente com tumor de ovário, um adenocarcinoma de ovário, com acometimento de peritônio também, e ia fazer essa quimioterapia hipertérmica intraoperatória. Ela é hipertensa e tem exames pré-operatórios normais. Então, frente a esse caso clínico, se coloca algumas questões relacionadas a isso. Então, qual que é o procedimento, né? Como que é esse procedimento e quais são as fases desse procedimento, dessa quimioterapia hipertérmica, qual a monitorização indicada, como que eu faço reposição volêmica, os critérios para transfusão de hemácia e conduta em caso de coagulopatia. Então, primeiro, essa quimioterapia hipertérmica intraoperatória, ela é utilizada nesses pacientes, principalmente os pacientes que têm tumores peritoneais. Eu tive uma prima que foi operada disso aqui no AC Camargo, eles fazem bastante essa cirurgia, e eu fui ver a cirurgia, realmente, eu fiquei impressionado com o porte cirúrgico, não achei que era um negócio tão grande assim, né? Já tinha lido, mas não sabia que era uma cirurgia tão agressiva. Então, essa quimioterapia hipertérmica, primeiro eles fazem um procedimento cirúrgico, eles vão tentando ressecar todo o peritônio, todo o tumor que existe no paciente. Depois eles fazem a introdução desses catéteres intraabdominais, fazem aí um catéter de infusão, os outros 3 catéteres são de aspiração, e através de um rolete, como se fosse uma bomba de extracorpórea, eles vão mandando o quimioterápico junto com soro glicosado nesse paciente, né, um quimioterápico diluído em soro glicosado, em altas temperaturas, 42 a 43 graus, tá? E com a peritoniectomia associada antes, né, ou depois da ressecção desse peritônio que está com implante tumoral, tá? Então, esses pacientes fazem esse tratamento parece que ele melhora aí a sobrevida nesses pacientes, principalmente em relação à metástase, né, em alguns casos. E essa cirurgia é feita com essas alterações, né? Com esses problemas, principalmente aqui relacionado ao aumento dessa temperatura, né? E essa ressecção extensa do peritônio. É uma cirurgia de grande porte, com grande perda volêmica, grande sangramento e coagulopatia associada na maioria das vezes. Então, quando você for fazer uma cirurgia dessa, né, uma anestesia dessa, lembrar da monitorização. Então, a monitorização desse paciente, a monitorização básica que a gente sempre faz em qualquer paciente, eletrocardiograma, cardioscópio, pressão arterial e capnografia, monitorização básica que vale para todos os nossos pacientes. Obviamente, a temperatura também deve ser feita nesse paciente por causa da fase de hipertermia. Lembre-se que depois esse paciente também vai ter que ser resfriado, e aí você tem que ter aí a temperatura central, principalmente através do termômetro esofágico desse paciente. Obviamente, esse paciente tem que ter acesso venoso central, que ele vai instabilizar, provavelmente vai ter que usar droga alguma hora, vai dar algum suporte aí, principalmente de noradrenalina para esse paciente, que eles frequentemente tendem a fazer hipotensão e ter quadros de instabilidade hemodinâmica. Importante aqui a PVC, os pacientes com boa preservação aí de função ventricular, a PVC está bem indicada na reposição volêmica desse paciente, para a gente saber quanto é que está esse nível de PVC. Obviamente, a PAM está indicada nesse paciente por causa dessas alterações bruscas aí da volemia, e também para a gente ir vendo o meu status hemodinâmico, tanto de hemoglobina quanto de eletrólitos, de glicemia nesse paciente. É importante aqui a análise da glicemia desse paciente, porque essa infusão dessas quantidades de quimioterapia é feita com soro glicosado associado, então os pacientes frequentemente têm quadros de hiperglicemia no pós-operatório ou no intraoperatório.
O catéter de artéria pulmonar é utilizado de rotina em alguns serviços. Pode ser aí um bom índice aí para você saber como que está a sua dinâmica aí em relação aí ao catéter de artéria pulmonar, se você está tendo sobrecarga de volume, se você está tendo algum grau de hipertensão pulmonar. O mais indicado, a gente sabe, obviamente, é o monitor do débito cardíaco, né? Aquele sistema de Vigileu, o FlowTrack, que você tem todas aquelas variações de variação de volume sistólico, o próprio índice cardíaco direto, que vai me guiar com metas hemodinâmicas mais adequadas no paciente onde você tem uma troca volêmica muito importante. Outro monitor que é utilizado também de rotina em alguns serviços é o eco transesofágico, que também vai me dar algumas dicas em relação aí a enchimento ventricular, contratilidade, enchimento ventricular e contratilidade, que pode me guiar aí em relação a todas essas alterações que esse paciente vai apresentar. Então, uma cirurgia de grande porte, com grande perda volêmica, com hipertermia, com hipotermia também, depois que você diminui, né, a hipotermia, você vai dar muita infusão de líquido, pode dar sangue, plasma para esse paciente também, então esse paciente tem uma tendência a fazer hipotermia. Então, a monitorização é agressiva nesse paciente, obviamente a gente vai colocar uma sonda nesse paciente também, se você puder colocar um BIS também, está indicado. Paciente que tem com essa troca volêmica, essas alterações de volume de distribuição, hipotermia, hipertermia, você não vai saber titular direito a hipnose desse paciente. Então é importante que você, se puder, ter uma monitorização de consciência nesse paciente. O BIS está bem indicado também nesse paciente, apesar de não ser obrigatório. O que você precisa é ter uma boa monitorização hemodinâmica desse paciente. Sobre a reposição volêmica, lembre-se que esse paciente ele expolia muito, ele perde muito, então você pode chegar até a ter reposição aí de 12 ml por quilo por hora nesse paciente, tá? Uma reposição aí alta nesse paciente, tá? Se prefere aí, se for repor com cristalóide, o Ringer lactato, obviamente, né? A expansão com Ringer lactato sempre é melhor do que com soro fisiológico. E aqui se usa albumina nesses pacientes. Os pacientes muitas vezes já chegam hipoproteicos, né, por diminuição proteica, e aí existe essa indicação da albumina, e também ela funciona junto com as soluções cristalóides para diminuir o edema nesse paciente. Então, as soluções de albumina estão bem indicadas. A solução de hidroxietilamida foi questionada em algumas publicações, mas existem algumas escolas que utilizam menos cristalóide e um pouco mais de colóide para tentar manter mais expandido o intravascular desse paciente. Então a reposição volêmica ela vai ser toda guiada por aqueles meus status hemodinâmicos do paciente e com preferência nessas soluções que eu expus para vocês. Sobre a transfusão de hemácias, existem algumas descrições de sangramento de até 8, 9 litros nesse paciente, se é que existe volemia nesse tamanho, mas se sangra muito, né? Então, mais de 80% desses pacientes têm transfusão de hemácia e de plaquetas também. Obviamente que esse paciente deve ter sangue tipado, provavelmente você vai transfundir esse paciente, mas lembre que os critérios de transfusão sempre são clínicos, tá? Você tem que individualizar qual que é o paciente que merece ou não, o paciente que já veio anêmico, que perdeu mais sangue, e dependendo aí das doenças associadas, individualize a sua transfusão de hemácia. Ela não lembre-se aí dos parâmetros que a gente falou anteriormente em relação a isso. E por último aqui, a coagulopatia. A coagulopatia é frequente nesses pacientes por causa da reposição volêmica, né, de você dar muito cristalóide, você pode até favorecer essa coagulopatia. E também a gente sabe, isso eles ainda não conseguiram determinar por quê ou se é essa a causa, mas parece que existe uma influência dessa quimioterapia hipertérmica na coagulopatia. Parece que ela desnatura mais os fatores de coagulação, esses pacientes têm uma tendência maior a ter coagulopatia por causa dessa quimioterapia hipertérmica. Se você não tem como diagnosticar aí através dos testes in vitro, é difícil você saber o que está alterando muito, se faz aí uma infusão de plasma, plaquetas e fibrinogênio nesse paciente, são os produtos de reposição se você começar a ter uma coagulopatia clínica nesse paciente. Obviamente você tem aí o
a possibilidade da tromboelastografia ou do Holter, né, da tromboelastografia rotacional, que ela é bem dinâmica e bem precisa, a gente consegue ver o que a gente precisa dar realmente para esse paciente e aí fazer a nossa transfusão em adequação a isso. Se não, se for uma coagulopatia clínica, mesmo sangramento difuso, a indicação aí de plasma, plaquetas e fibrinogênia nesse paciente. Esse trabalho que a gente fez, que a doutora Fernanda fez, esse caso clínico, eu já li, já tinha lido há um tempo atrás um outro artigo, esse artigo está muito bem feitinho, eu vou subir para a área de download, gostaria que vocês dessem uma lida lá, nesse trabalho está bem interessante sobre anestesia para este procedimento. Ok, pessoal? Muito obrigado pela atenção de vocês muito obrigado pela atenção de vocês e a gente se vê na semana que vem. Bom final de semana. Obrigado.